Oi pessoal, começa agora o Trabalho no Futuro, o programa que reúne ideias sobre longevidade, maturidade, trabalho e as pessoas com suas experiências. Eu, Walter Alves, hoje converso com Cecília Pedro Barbosa. Ela é uma consultora de desenvolvimento de pessoas. Cecília, muito obrigado pela sua presença. Você coloca-se como uma consultora. Como é que você tornou-se consultora? Conta um pouco da sua história. Primeiro de tudo, muito prazer, muito obrigada. Como eu me tornei consultora, é uma segunda carreira. Então, falando de diversidade, eu até então tive uma carreira em empresas nacionais e multinacionais de grande porte. Depois de muitos anos como seletista, agora surgiu esta oportunidade, desde o ano passado, de procurar contribuir com o mercado, não mais nas empresas, mas sim para as empresas por meio de pessoas. Então, hoje eu sou uma consultora que trabalho com desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de jovens e também trabalho em processos de seleção para profissionais 50 anos mais, que a Maturijobs chama Matures. Então, estou aí também no mercado com este foco. Como é que você chegou nesse mercado? Foi um corte que você preferiu fazer ou foi uma coincidência? Ou seja, como é que você chegou e como é que você encontrou esse mercado? A sua expectativa dos 50 a mais, como é que é isso? Eu cheguei nesse mercado o ano passado olhando, porque eu também sou uma Mature. Sim. Então eu comecei a olhar o mercado, que opções que existem para eu conhecer de públicos. Participei de um evento na Maturijobs, pela Maturijobs, e depois, ao retornar até de uma viagem, tive um contato com o Morris, que é o fundador da Maturijobs, e essa foi a oportunidade de conhecer este mercado e comecei a estudar, comecei a interagir, comecei a entender as diferenças de gerações e posicionamentos. Hoje, numa organização, nós temos cerca de 4 gerações vivendo lá numa estrutura física. E estas mudanças, esses posicionamentos intergeracionais é algo que me atrai bastante. Então foi por isso que comecei a me envolver. Sim. Como é que você está encontrando esses profissionais? Você acha que eles estão preparados para o mercado? Não estão? Estão precisando de rever algo? E o que eles estão precisando de rever na realidade? Nós temos aí uma demanda por parte das empresas. E essa demanda por parte das empresas ainda é num descritivo e num perfil que é para atender o jovem, algo mais imediatista, mais tecnológico. Quando eu vejo, então, os matures, profissionais de 50 a mais, se candidatando para essas posições, nós temos aí já o que eu chamo como oportunidade. Porque quem normalmente é o selecionador nas empresas é também um jovem, que ao se deparar com um profissional mais mature, ele não consegue, muitas vezes, explorar todo o conhecimento e todas as possibilidades para trazer para esta empresa este conhecimento. Até porque muitos matures, no momento da entrevista, Walter, não conseguem contar a sua experiência e dizer claramente que estão disponíveis para aprender. Porque hoje em dia o que mais chama a atenção das pessoas é o quanto que o que eu tenho de conhecimento técnico já não vale mais para um mercado que está incerto, mudando constantemente. Então essa é a oportunidade deste Mature também demonstrar a liberdade que ele tem e a disponibilidade que ele tem para aprender coisas novas, né? Para reaprender.
Eu digo sempre que nada é para sempre. E a liberdade, quando a gente entende que eu posso plugar e desplugar a qualquer momento, isso traz uma infinitude de possibilidades. E o Maturi precisa começar a compreender mais isso. Ele tem muitas possibilidades, porque ele já teve uma trajetória com muitas experiências. Então, tem mais aquele senso de dizer assim, me parece que este caminho, este processo, este projeto, ele pode dar mais certo, ele é mais eficiente e é mais eficaz. Vejo que se a gente continuar insistindo com essas ideias, menos possibilidades de sucesso e resultado. O Maturi, ele sabe mais, tem mais este jogo de cintura, até porque ele viveu mais, ele tem muito mais experiências aí para contribuir. E como é que você está enxergando o trabalho no futuro? Assim, eu gostaria que te ouvisse assim, em termos de competência, em termos de reais possibilidades da inclusão desses 50 a mais. Ou seja, competências, por um lado, se essas pessoas 50 a mais correspondem às exigências do mercado e mesmo esse mercado, qual que é a disponibilidade dele de trazer pessoas 50 a mais? Eu vejo assim, antes de mais nada, como profissional de desenvolvimento de pessoas, vejo que as pessoas elas precisam fazer um trabalho de autodesenvolvimento, autoconhecimento, para saber assim, o que eu posso fazer mais, o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. O profissional precisa ter consciência disso. Este é um ponto. Outro ponto, se eu quero me manter no mercado ou se eu quero ter outras possibilidades, eu percebo que, antes de mais nada, preciso estar aberto. Eu preciso saber me relacionar com pessoas de todas as idades e todas as gerações. Eu preciso frequentar mais espaços como o coworking, que são oportunidades para enxergar coisas que são novas. Hoje você está num coworking, você tem um robô lá andando. Isto para um Maturi que não está acompanhando este movimento todo, tem até um susto. Ele precisa ser muito mais resiliente. Nem tudo será sucesso, ele encontrará alguns obstáculos. E ele precisa saber assim, bom, então o que eu preciso aprender para me reposicionar? O que eu preciso fazer de novo? Precisa saber que tem muita tecnologia aí e está disponível para... Me ensina, saber pedir, me ensina, eu quero aprender, eu desconheço. Quem é Maturi, hoje a quantidade de apps que tem, outro dia numa semana assim, eu aprendi a utilizar apps muito diferentes. Eu falei, meu Deus, é um mundo todo novo. Olha que bacana. E não sabia mexer. Eu virei para uma mais jovem e disse, escuta, me ensina, como é que é isso? Como é que eu faço? E a garota foi rapidamente me explicando, bom, agora eu sei utilizar. E tá tudo certo, porque a gente nunca saberá tudo. Isso eu chamo também da competência de ter humildade. Então, o Maturi também precisa ser humilde. Ele precisa ter resiliência, precisa saber se comunicar, precisa ter bom humor. Nas relações também é importante você manter o teu bom humor, manter a tua autoestima, saber contar as suas experiências, são pontos fundamentais. E o mercado, você acha que as empresas demonstram disposição e disponibilidade em receber esses Maturis? Como é que é isso? Muitas empresas estão percebendo que eu preciso ter jovens e preciso ter Maturis, trabalhando juntos. Esse que é o segredo. As empresas aos poucos percebem assim, os mais jovens têm mais autonomia, inclusive mais disponibilidade para se estruturar e se juntarem em startups. Temos que desmistificar também um pouco essa relação do profissional
que vai para as organizações de forma seletista. O mundo tem muito trabalho e cada vez menos emprego formal, emprego seletista. Então, eu como profissional que tenho competências, que estou sempre me atualizando, estou sempre buscando conhecer coisas novas, a tendência é eu me juntar com outras pessoas para produzir algo diferente. Se eu ficar numa expectativa de que eu vou entrar para uma organização, bater o ponto, que hoje em dia nem existe mais, bater o ponto às 9 horas, bater o ponto às 18 horas e ir embora, esta mentalidade é a mentalidade antiga. A mentalidade nova é assim, eu trabalho porque eu enxergo trabalho como produção. Muitas empresas já percebem isso, mas as empresas querem assim entender como este movimento funciona. Existe preconceito das empresas para muitos processos de seleção, existe preconceito também dos matures em relação à própria candidatura. Muitos dizem assim, ah, mas eu acho que eu não tenho todas essas competências. Quer dizer, ele já entra para jogar de uma forma negativa. Não vai dar sucesso. Sim. E Cecília, daqui a 10 anos, como é que você se vê? Eu me vejo cada vez mais aprendendo. Eu sou uma pessoa que busca muito conhecimento. Eu sou uma pessoa que estou sempre envolvida com muitas pessoas que têm perspectivas diferentes. Então, eu tenho aprendido muito, eu quero continuar aprendendo muito. Eu venho de uma família, Walter, que eu tenho um tio de mais de 80 anos, que hoje tem um escritório próprio, tem muito trabalho, e ele está ligado a muitas entidades e aprendendo muito, e está sempre na mídia. Eu tenho um outro tio que não sabe passar um e-mail, mas tem inclusive uma certificadora digital. Enfim, eu convivo, então estas relações também com pessoas mais maturas também me desafiam a e o que mais? Então, eu quero muito estar ainda no mercado, eu quero muito aprender, eu quero muito estar em contato com as pessoas. Cecília, muito obrigado por esse papo agradável. Muito obrigada a você. Se você gostou dessa conversa, dê um like e compartilhe. Nós da Mature Jobs esperamos no próximo Trabalho no Futuro. Toda terça-feira, um novo programa vai ao ar. Até!